E a informação é que o Manchester City de Pep Guardiola estaria interessado na contratação do jogador. E o preço, 271 milhões, a maior venda da história do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal e você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Então, não é inscrito? Se inscreve, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Já vou começar o vídeo dizendo que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo do próximo sábado entre Flamengo e Fluminense. Setor norte não tem mais ingressos, apenas no setor leste e oeste. Lembrando que todo o setor sul é destinado à torcida do Fluminense, que a partir de amanhã já pode começar a comprar os ingressos. E já que eu tô falando de Maracanã, deixa eu entrar logo nesse assunto do Vasco, porque assim, gente, pelo amor de Deus, que papelão que o Vasco tá fazendo hoje. O Vasco, a instituição Vasco da Gama, instituição centenária, instituição que tem um nome, que tem uma história, pelo amor de Deus, fazendo esse papelão, falando aos sete mares que o Flamengo proibiu o jogo de Vasco e Nova Iguaçu acontecer no Maracanã. Gente, que ridículo isso. Primeiro, o Flamengo não proibiu, nem o Flamengo nem o Fluminense proibiu. O Nova Iguaçu que escolheu ir jogar no Raulinho de Oliveira. O Nova Iguaçu. Domingo passado, o mando de campo era do Vasco. O Vasco foi lá e jogou no Maracanã. O Nova Iguaçu tem um mando de campo. Poderia mandar esse jogo em Brasília, poderia mandar esse jogo no próprio Maracanã e poderia mandar esse jogo no Raulinho de Oliveira, ou onde eles quisessem mandar. Vão mandar o jogo no Raulinho de Oliveira. E o Vasco tá fazendo tá dando um ataque nas redes sociais aí, emitindo nota, falando um monte de coisa. O Vasco sempre arrumando o problema. Emitiu uma nota. Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres escantelados não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não? Então, uma gestão compartilhada. Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos. Conversa fiada. Conversa fiada matou carambola, é o ditado que diz. Conversa fiada, sabe por quê? O Vasco se uniu com a W Torre. Vai lá em São Paulo e pergunta os problemas que a Leila tá tendo com a W Torre lá. Até jogo de pelada lá no Allianz Parque, em dia de jogo do Palmeiras, a W Torre tá marcando. Até jogo de pelada. A W Torre lá no Palmeiras não consegue sequer dar conta de um gramado sintético. E agora o Vasco é o Maracanã. Não é de todos coisa nenhuma. Não é. São Januário não é de todos, o Engenhão não é de todos. Por que o Maracanã tem que ser de todos? Quem administra? Quem paga a conta? Quem resolve os problemas? Quem dá manutenção? Flamengo e Fluminense. Quem tem que ter a prioridade no Maracanã é o Flamengo e o Fluminense e ponto. Mas ó, eu vou dizer uma parada. É por isso, toda vez que o Vasco dá um show desse, fica claro que o Flamengo tem que ter o estádio próprio. O Flamengo tem que ter o estádio próprio, tem que correr atrás do estádio próprio. E eu vou dizer, o que o Flamengo tem que fazer? Vou ter o meu estádio próprio, vou construir a minha casa. O Maracanã fica para a seleção brasileira. Por exemplo, o Defensores del Chaco é o estádio da seleção do Paraguai. O Atahualpa, no Equador, é o estádio da seleção do Equador. O Maracanã fica sendo o estádio da seleção brasileira, aí o Fluminense joga, aí o Vasco joga. Se o Flamengo quiser jogar lá também joga. Mas assim, eu acho que tem que ser assim. Também não é aquilo, o Flamengo vai sair, o Maracanã vai virar uma casa de show. Não, tem que arrumar uma finalidade para o estádio. Agora,
que é um absurdo o Vasco querer vir dar um ataque nas redes sociais, quando o mando de campo é do Nova Iguaçu, quem tem que decidir é o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não falou nada, simplesmente decidiu jogar no Raulinho de Oliveira e não tem um veto do Flamengo nem do Fluminense pro Nova Iguaçu jogar no Maracanã no próximo domingo. Então assim, é absurdo o tumulto que o Vasco tá arrumando, mais uma vez falando e mais uma vez toda essa novela de novo. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora aqui, o Flamengo tem que construir um estádio próprio. Tem que construir um estádio próprio. Que aí acabou. É nosso, acabou. Vai jogar lá quem a gente quiser, vai entrar lá quem a gente quiser. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Tem que ser assim, cara. Não tem jeito. Ah, vai lá, compra o terreno, joga a pedra fundamental, começa a obra, faz vaquinha, vende cadeira, vende camarote, vende tudo, mas faz o estádio próprio e para com isso também. O Flamengo apresentou de forma oficial o jogador nigeriano, né? Haruna Hassan. Ele é o segundo nigeriano que tem na equipe do Flamengo. Ele estava no 15 de Piracicaba, chega na equipe do Flamengo para participar aí da equipe sub-20. Ele tem 19 anos e o contrato dele vai até no ano que vem. Vai ter um aninho de contrato aí e tomara que ele consiga aproveitar esse um ano de contrato, tomara que ele consiga se desempenhar bem também nesse um ano de contrato, que ele consiga ter muito sucesso aqui com a camisa do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a maior venda da história e eu vou explicar a vocês a situação. O Mundo Rubro-Negro trouxe a informação de que o Manchester City estaria interessado na contratação do garoto Lohan. Qual é a ideia do Grupo City? Comprar o Lohan do Flamengo e emprestar o Lohan para um dos clubes do Grupo City. Tem vários clubes aí espalhados no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o Bahia. Mas tem vários clubes do Grupo City espalhados aí pelo mundo. E a ideia seria essa. Compra o Lohan do Flamengo, é um garoto, ele tem 18 anos, é uma pedra bruta que tem que ser lapidada. Então, dentro do grupo, ele teria um acompanhamento especial, ia sendo lapidado, até ficar pronto e conseguir aí ir jogar no Manchester City de Pep Guardiola. A multa dele, a rescisão, na verdade, né? A cláusula de rescisão está avaliada em 50 milhões de euros, o que daria hoje 271 milhões. O que faria do Lohan hoje, se ele for vendido por 50 milhões de euros, ele é a maior venda da história do Flamengo, tanto em valores reais, como também em valores em euros. Em valores em euros, hoje a maior venda da história é Vinícius Júnior, por 46 milhões de euros, 47 milhões de euros. É a maior venda da história, que na época o euro era baixo, foi 150 milhões de reais. Em valores reais, a maior venda da história é o Gerson, que foi vendido, se não me engano, por 160 milhões de reais ao Olympique de Marselha agora. Então, assim, se o Manchester City ou se o Grupo City chegar ao Flamengo e pagar os 50 milhões de euros que o Flamengo pede no Lohan, o Lohan é a maior venda da história do Flamengo. Passa a ser a maior venda da história do Flamengo. E aí o Flamengo estaria, mais uma vez, quebrando essa barreira aí de maior venda da história. Vamos ver se o Grupo City vai realmente chegar. Nesse momento, existe o interesse em adquirir o jogador, existe o interesse em contratar o jogador, muito em conta de uma projeção futura. Esse garoto tem 18 anos, ele realmente, para a idade dele, ele é diferenciado, a gente compra ele para cá, 50 milhões de euros para o Grupo City. Assim, é dinheiro para todo mundo, mas não é nada absurdo, a gente compra ele, empresta ele para um time do grupo, faz um acompanhamento especial com ele e depois a gente traz ele para o Manchester City. Essa seria a ideia, esse seria o projeto. Por 50 milhões de euros, você venderia o Lohan se você fosse o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Falar agora de Gerson, já que eu falei de Gerson, maior venda em valores reais do Flamengo, falar sobre ele ter voltado para a camisa número 8. Com a saída do Thiago Maia, a camisa de número 8 ficou vaga no Flamengo. E o Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira que o Gerson voltou a usar o manto de número 8, manto com o qual ele foi campeão da Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro, ganhou um monte de título aqui no Mengão. Então o Gerson Coringa volta a usar a número 8, ele que usava a número 20, quando ele voltou, né, do Olympique de Marselha,
a 8 estava com o Thiago Maia. Então ele pegou a 20 até em homenagem ao Vinícius Júnior, que quando jogou no Flamengo jogou com a 20. E aí o que acontece é o seguinte, o Thiago Maia saiu, a 8 ficou vaga e voltou ali para o Gerson, o manto de número 8, tá certo? Galera, e eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, é muito importante para nós. Se inscreve, acione o sino, deixa o like. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!